entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Do 6 vamos para o 8. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor. Versículo 9. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu e escondi-me. Vamos pular para o 14, em nome de Jesus. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isto, maldita serás mais que toda besta e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. O 15. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu te ferirás o calcanhar. 16. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição, com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. 17. E Adão disse: portanto, deste ouvido a voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra, por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. 19. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. E chamou Adão o nome de sua mulher, Eva. Já para concluir, vamos para o capítulo 4, versículo 11, aonde diz: e agora maldito és tu, desde a terra que abriu a tua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrar-lhe a terra, não te dará mais a sua força, fugitivo e errante será na terra. Aqui já estamos falando já dos filhos de Eva e Adão. Então vamos conversar um pouco sobre a palavra. Então o que temos aqui? O Senhor, por Ele, nós não viveríamos da maneira que nós vivemos hoje, passando por luta, passando por tribulação, passando por necessidade. O que Deus tinha no projeto de nossas vidas era algo muito melhor. Ele criou o jardim do Éden, criou o paraíso para que nós fôssemos felizes. A morte não era para existir, a gente não era para envelhecer, a gente não era para trabalhar, para comer. Não existia doença, não existia envelhecimento, não existia nada. Mas, infelizmente, nós temos uma falha. Somos desobedientes à voz do Senhor. Será que Deus não sabia que Adão iria comer do fruto proibido junto com Eva? Com certeza ele sabia. Porque Deus sabe todas as coisas. Antes de acontecer, Ele já sabe o que vai acontecer. Então, Ele fez isso já para provar se verdadeiramente eles eram obedientes ao Senhor. Como nós hoje também fazemos da mesma forma. O Senhor nos prova de várias maneiras. Deus às vezes coloca coisas na nossa vida para ver se a gente verdadeiramente confia nele, se crê nele, se a gente não vai pecar, se a gente não vai cair na tentação. Mas muitas vezes a gente cai na tentação, porque esquecemos de dar ouvido à voz do Senhor. E quando nós caímos em tentação, o preço a se pagar é muito alto, é muito caro, porque tudo que fazemos tem um preço. Então, sempre a melhor coisa é obedecer à voz do Senhor, para que nós não venhamos cair em tentação e venhamos acontecer como aconteceu no tempo de Adão e Eva no jardim do Éden. Aí aqui ele fala também, e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. Então, Eva fez aquilo ali conscientemente. Não foi a serpente que pegou a fruta e colocou na mão dela nem na boca dela. É a mesma coisa que nem na nossa vida. O pecado vem, mas não é que a gente está ali procurando pecado, não. Muitas vezes está na nossa vida ali uma coisa que não é para a gente fazer, a gente acaba fazendo. Por conta de obediência, por conta de sabedoria da palavra de Deus. Se Deus nos não é para fazer dessa maneira, não faça dessa maneira. Escuta a voz do Senhor, para que não venha cair em tentação e não venha pagar preço pelos nossos pecados. Aleluia, glória a Deus. Então, o que aconteceu depois disso?
nisso, foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. Antes disso acontecer, eles não tinham maldade, eles não sabiam o que era o homem, o que era a mulher, eles não sabiam o que era a intimidade entre homem e mulher. Isso passou a acontecer depois do pecado consumado, porque o Senhor deixou claro que poderia comer de todas as árvores do jardim, menos daquela que estava no centro do jardim. Aquela ali era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então o Senhor deu livre-arbítrio. Infelizmente, aquilo não foi ouvido. Se deixou levar, então criou, porque a serpente falou que se comesse daquele fruto, poderia ser como Deus. Poderia abrir os olhos, poderia fazer o que Deus faz. Então veio o que? A ganância. Querer crescer, querer ser mais. Então quando a gente quer ser mais do que aquilo que Deus coloca nas nossas mãos, a gente acaba caindo lá na frente. A gente acaba pecando. Porque nós temos que andar segundo a direção do Senhor. Nós não temos que fazer aquilo que a gente acha que é correto. Nós temos que fazer aquilo que o Senhor determina na nossa vida. E temos que esperar o tempo de Deus para tudo na nossa vida. A gente não tem que se adiantar, porque quem corre cansa. Então nós precisamos aprender com Deus mais e mais, esperar o tempo dele na nossa vida, sermos obedientes, procurar escutarmos mais a voz do Senhor, porque quando a gente muitas vezes está passando por luta, a gente se pergunta, onde está Deus, porque eu estou passando por isso? Mas eu sempre falo, vamos olhar lá para trás, o que é que a gente plantou, o que é que a gente fez, porque é tudo consequência dos nossos pecados. Ninguém está livre de pecar. Mas se nós buscarmos sabedoria em Deus, a gente buscar a face dele, pedir a ele que nos dê sabedoria, nos dê discernimento, que ele nos fortaleça, com certeza a gente pode até pecar, mas se torna mais difícil. Então vamos pedir a Deus que Deus venha fazer na nossa vida a diferença, que nós não venhamos cair em tentação como Eva caiu, Adão caiu, para que nós não sejamos amaldiçoados, porque eu acredito que foi maldição. No momento que o Senhor fala aqui para Eva, que a partir daquele momento, quando ela fosse gerar filhos, ela iria sofrer, iria sentir a dor do parto, ali foi maldição, porque não era para ser dessa maneira, era para ser diferente, não era para sentir dor, era para ser tudo natural, e o homem não era para ter que trabalhar para comer, o homem era para ter, tinha tudo nas mãos, mas foi amaldiçoada a terra, por conta de quê? Do pecado, e por conta de sabedoria. Então temos que ter consciência de tudo que nós fazemos todos os dias. Temos que buscar a Deus verdadeiramente, em espírito e em verdade. E não deixar acontecer na nossa vida, como tem acontecido na vida de muitos. E se nós estamos errando, vamos procurar consertar nossos erros, nos redimir com o Senhor, que nunca é tarde não para pedir perdão a Deus e dizer, Senhor, eu vim aqui para fazer a tua vontade, Pai. E o que aconteceu? O que é que resultou do pecado de Adão e Eva? Aconteceu que entre Caim e Abel, aconteceu o quê? A inveja, a ganância. A mesma ganância que levou Eva a querer conhecer o bem e o mal, querer ser como Deus, aconteceu também praticamente na vida dos filhos dela. Porque um queria ser mais do que o outro. A inveja cresceu, querendo crescer, querendo ser igual ao irmão, querendo ser mais. Então, por conta disso aí, um acabou tirando a vida do outro. Então, no tempo de hoje não é diferente, minha gente. A gente vê muito isso na casa do Senhor, infelizmente. Muitos querendo ser o que não é. Muitos querendo ocupar lugar que não é de ser ocupado. Porque tudo tem um tempo. Eu creio que Deus tem um chamado na vida de cada um de nós que estamos aqui. Cada um de nós tem um chamado diferente. Deus não chamou ninguém para ficar no banco, não. Deus chamou a gente para fazer a obra dele. Mas só que nem todo mundo tem um dom para fazer aquilo que o faz. Muitos são chamados, poucos escolhidos. Então o Senhor diz na palavra dele também. Aquilo que nós não sabemos fazer, a gente pede a ele. Se a gente pedir, ele nos concede aquele desejo do nosso coração. Então da mesma forma não é diferente. Então o que resultou? Na ambição de querer ser como Deus. Pecar, por comer da árvore do pecado. E lá por cima, além de comer, deu para Adão. Será que Adão estava inocente aí? Será que ela botou na boca de Adão? O povo diz que Adão pecou por causa da mulher. Mas eu não creio que seja dessa maneira, não. Ele pecou porque ele quis. Porque a palavra foi dada, o Senhor deu a ordenança para os dois. Então, qual era o dele também? Não, tu quer comer, tu come. Mas eu não vou fazer isso.
Mas ele foi conivente com a mulher. Então, para mim, os dois pecaram. Nenhum, e ninguém vinha culpar a serpente, não. É como as coisas hoje em dia. Tudo que acontece foi o diabo. Ah, eu pequei porque o diabo fez eu pecar. Eu falei mal do irmão porque o diabo fez eu falar. Tudo é o diabo. Gente, vamos ter consciência dos nossos pecados, das coisas que a gente faz. Tudo que acontece é o diabo. Vamos deixar o diabo lá. Eu tenho certeza que ele está ocupado lá fora com aqueles que estão lá fora. Então com a gente não. Porque a gente é guardado pelo sangue de Jesus. Agora quando a gente dá brecha, dá lugar para o diabo trabalhar, ele entra bonitinho. Só depende de nós. Da mesma forma que ele entrou na vida de Eva e entrou na vida de Adão. O diabo, quando entra na nossa vida, ele entra com um prato bonito, oferecendo coisas boas. E é uma coisa que eu aprendi na minha vida, que nem tudo que parece ser de Deus é. Tem coisa que a gente acha que é Deus que está dando, e não é. Muitas vezes, o diabo, ele faz coisas, você imaginar que aquilo ali é Deus que está dando para você aquele presente. Mas para quê? Para ver você pecar, para ver você querer diminuir, para você pecar, você ser amaldiçoado, você sofrer. Então temos que ter sabedoria em relação a isso também. Saber ouvir a voz de Deus e ter discernimento. Quando Deus está falando e quando o diabo está falando ao nosso ouvido também. Porque ninguém vem me dizer que tudo é o diabo, não. Ninguém vem culpar o diabo, não, também já é demais. Eu tenho certeza disso. Se eu faço minhas falhas, se eu pego, é porque eu não tenho dado ouvido à voz de Deus. A verdade é essa. É por desobediência. Então, na minha vida, na vida de vocês, não é diferente. Quando a gente passa a ouvir a voz do Senhor, tudo se torna diferente. Deus nos abençoa e tudo aquilo que era praga, que era maldição na nossa vida, começa a se tornar bênção. Porque o que é maldição? Maldição é tudo aquilo que está nos fazendo mal. É uma praga, é um mal olhado, é uma palavra maldita. Tudo aquilo que faz mal a gente é maldição. É aquela coisa de dizer, tu hoje é assim, tu nunca vai mudar, não, tu vai morrer desse jeito. Eu te amaldiçoo. Que nem tem mãe que amaldiçoa os filhos. Eu te amaldiçoo. A gente não tem esse direito de amaldiçoar ninguém. Então é isso que acontece, irmãos. Temos que ter mais vigilância, temos que buscar mais a face do Senhor, temos que dar mais ouvido, tudo aquilo que o Senhor tem falado aos nossos ouvidos. E temos que parar de ficar dando ouvido à voz do diabo. Porque ninguém vem culpar o diabo, não. Vamos assumir nossos erros, nossas falhas, porque a gente sabe que nós somos falhos. Mas o importante é não ficar prostrado no chão e dizer, Senhor, eis-me aqui para fazer a tua obra, a tua vontade, e perdoa meus pecados, Pai, e tenha misericórdia de mim, para que a nossa vida venha ter bonança, venha ter paz, venha ter mais amor, venha ter mais união. É dessa forma que o povo de Deus tem que caminhar. É com união, dando as mãos uns aos outros em todo momento, levando a palavra para aqueles que precisam, ao invés de a gente estar disputando cargo, disputando cadeira, disputando qualquer coisa, vamos disputar para ganhar alma lá fora? Vamos ver quem ganha mais alma lá fora? É mais bonito a gente fazer isso? Então, a nossa guerra é lá fora, não é entre irmãos não. Então temos que buscar a voz do Senhor, para que dessa forma a gente venha fazer o querer dele na vida de cada um. Até aqui o Senhor me concedeu isso, e a gente me pode dar em nome de Jesus.